Guia de aprendizagem, língua portuguesa, página 33. Nós veremos o tópico 2, que é a apropriação do sistema alfabético. E dentro desse tópico, nós veremos o descritor número 7. O objetivo do descritor número 7 é identificar o número de sílabas de uma palavra. Então, trabalharemos sobre sílaba. Lembrando que sílaba é cada pedacinho que nós falamos juntos dentro de uma palavra. Por exemplo, observe e leia a palavra abaixo. Sapato. Cada pedacinho que nós falamos juntos, sapato. Cada um desses pedaços, sapato, corresponde a uma sílaba. Depois que você observou e leu, agora marque o quadradinho que é a palavra com a quantidade de sílabas da palavra que você leu. Então, assim, o quadradinho aqui, que tem esse tanto de sílaba da palavra que você leu, e presta atenção, sílaba não é letra, tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Sílaba não é letra, tá? Sílaba é o pedaço que nós falamos juntos. Sapato. Cada pedacinho desse é chamado de sílaba. Acha e marca. Questão de número 60, leia as palavras e as sílabas abaixo. Depois, escreva o número de sílabas de cada uma delas. Olha só, tem a palavra e depois tem a sílaba. Tem a palavra e depois tem a sílaba. Tem a palavra e depois tem a sílaba. Tá vendo que tá separado? Cada sílaba foi colocada dentro de um quadradinho para melhor você visualizar. Então, você vai ler e depois você vai contar. Lê a palavra, vê como que é a separação da sílaba, depois conta e registra aqui, dentro do quadradinho. Estamos na página 33 do guia de aprendizagem. Agora, na página 34 do guia de aprendizagem, questão de número 61. A palavra que possui 3 sílabas é... Observa a palavra que possui 3 sílabas, lembrando que sílaba é cada pedaço que nós falamos juntos. Acha e marca. Questão de número 62. Marque um X no quadradinho com a palavra que possui 2 sílabas. Leia todas para você poder achar qual possui 2 sílabas. Lembrando que é sílaba, o pedacinho que pronunciamos juntos. Questão de número 63. Marque a alternativa correspondente ao número de sílabas do nome da figura. Essa figura aqui, isso aqui nós chamamos de abóbora. Isso aqui nós chamamos essa figura de abóbora. Em outros estados, às vezes, reconhecem como outro nome. Só que nós vamos ficar tratando como abóbora, tá? Abóbora, ok? Questão de número 64. Ligue cada palavra ao seu número de sílabas. Olha só, eu tenho uma sugestão para você. Você vai ler a palavra, verifique quantas sílabas tem, escreve o número na frente. Lê a palavra, verifique quantas sílabas, escreve. Faça todas, depois você vai achar com facilidade. O número que você colocou aqui, você vai achar do outro lado e vai ligar fazendo a correspondência, tá bom? Se você fizer todos, lendo, colocando o número de sílabas, depois fica mais fácil de você se organizar na hora do próximo passo. Estamos na página 34, vamos para a página 35. Lembrando que nós sempre começamos na esquerda e depois vamos para a direita. A esquerda é primeiro. Questão de número 65. Marque um X no quadradinho com a palavra que possui apenas uma sílaba. Só tem uma sílaba, tá? Sílaba é o pedacinho que nós falamos juntos. Acha e marca o X. Questão de número 66. Marque a alternativa com o número de sílabas do nome da figura. Essa figura aqui tem o nome, ela aparece nos contos, né? Naqueles contos que nós gostamos muito. E aí, qual é o nome disso aqui? Essa daí parece que tá voando com uma varinha de condão na mão. Como que é o nome? Lembra? Pode escrever o nome dela do lado, é uma fada. Escreve o nome, conta a quantidade de sílabas, acha aqui e marca. Questão de número 67. Separe as sílabas das palavras sabonete
na linha abaixo e depois marque o quadradinho com o número de sílabas correspondente. A palavra é essa que está em negrito. Negrito é o que está escrito mais escuro, tá vendo? Sabonete, separa a sílaba e depois você vai achar aqui a quantidade de sílabas e vai marcar só o quadradinho correspondente. Questão 68. Separe as sílabas da palavra tucano na linha abaixo e marque o quadradinho com o número de sílabas correspondente. Semelhante a de cima, tucano. Separa a sílaba, acha a quantidade de sílaba que tem aqui, que você marcou, e marca o X apenas na que você na que está correta. Lembrando que assim, ó, quando você aprende a separar a sílaba na sua tarefa, na sua apostila, que você está praticando, quando você vai fazer uma frase, se tiver uma palavra que não cabe no espaço lá da sua palavra, você tem que separar a sílaba corretamente. Não é separar a sílaba de qualquer jeito lá, porque não coube. Não, tem que observar como que é a separação de sílaba. Sílaba é o pedacinho que nós falamos juntos, tá bom? Eu não posso fazer assim, ó, sabe... onete, porque eu não tomo banho com sabonete, eu tomo banho com sabonete, não é assim? Tucano. Tucano é aquele pássaro do bico bem comprido. Tucano. Eu não vi um tuc-ano, não é assim que nós falamos. Então, tem que separar a sílaba correta aqui, mas na hora da produção, lá no caderno, de escrever as palavras, na hora de fazer, de escrever as palavras lá na ficha de leitura das histórias que vocês estão lendo e escrevendo, tem que separar a sílaba lá corretamente também. Página número 36, descritor número 8. O objetivo, identificar sílabas de uma palavra. Identificar, achar a sílaba da palavra. Número 69, pinte as sílabas que formam o nome da figura. Você vai achar qual é a sílaba que faz o nome dessa figura aqui, tá? Procura. Lembrando que não é só assim, não. Você vai procurar aqui. Quando você achar, agora marque o quadradinho que é as sílabas do nome que você pintou. Você primeiro vai achar e você vai ter que achar o quadradinho que tem todas as sílabas que você achou. Eu tenho uma dica. Escreva o nome dessa figura aqui, que aí você vai achar com mais facilidade, pinta ela, e aí você vai ter que achar os três na sequência, tem que estar junto. Por exemplo, a letra A tem que conter os três, ou então na letra B tem que conter os três, ok? Tem que procurar a sílaba que estão as três sílabas na mesma linha. Questão 70, leia a palavra abaixo. Pipa. Marque um X na sílaba inicial da palavra que você leu. Lembrando que sílaba é o pedacinho que começa. O pedacinho da sílaba que começa pipa é pip. Eu falo pip, a, pip, a. É assim? Pi. Ou o pedacinho que começa, a primeira coisa que eu falo é pá. Ou o pedacinho é ipa. Acha o correto e marca o X. Questão de número 71. Pinte de azul a primeira sílaba de cada palavra a seguir. Você vai pintar de azul. Lembrando que pintar é clarinho, tá? Não é pra pintar assim, pra sumir, pra depois não conseguirmos ler, não. Tá? Pinta só a sílaba que começa, a sílaba inicial de cada uma dessas palavras, tá? Pinte de azul a primeira sílaba de cada palavra. De todas elas, você vai pintar a primeira sílaba. Questão de número 72. Leia as palavras do quadro. Leia. Marque o quadradinho com a sílaba que aparece em todas as palavras do quadro acima. Tem uma sílaba que ela aparece em todas. Qual é ela? Você vai achar ela aqui e vai marcar o X. Questão 73. Qual a palavra que começa com a mesma sílaba do nome da figura? Eu tenho uma dica para você, se você achar difícil. Vê que figura é essa, escreve o nome dela, aí a mesma sílaba que começa ela vai estar aqui, ó. Tá? Questão de número 74. Leia a palavra e marque o quadradinho com a separação de sílaba correta. Lembra que eu falei para vocês? A separação de sílaba, ela é para ser usada em todos os lugares. Quando vai produzir uma frase, quando vai produzir um texto, a palavra tá aqui, bolo. Eu separo assim, olha se nós falamos desse jeito. Bolo. É assim que eu falo?
Eu quero comer beolo. Eu quero comer bolo. Eu quero comer bolo. Eu falo bolo. Ou eu quero comer B-O-L-O. B-O-L-O. É assim? Verifica onde está separado corretamente e marca o X. Lembrando que a separação de sílaba você aprende aqui e você tem que usar em todos os lugares que você for produzir palavras, produzir texto, produzir frase, você tem que separar a sílaba corretamente. Questão de número 75. Marque o quadradinho onde o nome da figura começa com a mesma sílaba da palavra tubarão. Começa com a mesma sílaba de tubarão. Vamos lá? Tijolo, teia, tucano, tomate. A sílaba igual de tubarão. Se você quiser praticar, separa a sílaba aqui na frente, aí você pega a inicial e vê, você vai comparar, tá? O quadradinho onde o nome da figura começa com a mesma sílaba. O começo das duas são iguais. Aí você vai marcar o quadradinho que tem em cima. Página 38, questão número 76. A palavra faca termina com a sílaba termina, é a última, do final. Qual é? Acha aqui e marca o X. Questão 77. Complete o nome da figura. Ó, é aquele que assopra e faz um barulho. É o A, termina com to. Tá faltando o quê? A, to. Apito. Lembra? Agora marque a alternativa com a sílaba que você usou. Qual foi a sílaba que você usou para formar esse nome? Verifica e marca o X. Questão 78. Complete o nome da figura e depois marque a alternativa com a sílaba que você usou. Você vai completar o nome dessa figura, desse brinquedo aqui, né? E você vai achar a sílaba que estava faltando aqui, ó, que você completou, você vai achar ela aqui e vai marcar o X. E não esqueça, quando você aprende separar a sílaba, quando você aprende o que é uma sílaba, quando você vai escrever, você tem que usar essa separação de sílaba correta, tá bom? É pra vida. Vai aprender a separar a sílaba em todas as situações, tá? Isso aqui é o brinquedo, vê o que tá faltando, acha aqui e marca o X.